Tudo bem? Espero que sim. Vamos lá então. Vamos agora então para a aula a respeito do reino Fungi. Tudo bem? Seguinte, primeiro, qualquer outro ser vivo, tá? Qualquer outro ser vivo, diferente de bactéria e arqueia, eles serão eucariontes. Perfeito? Quais são os principais representantes do reino Fungi? Nós temos aqui os cogumelos, tudo bem? Cogumelos, orelhas de pau. Opa, deixa eu colocar uma outra cor aqui. Orelhas de pau, as leveduras e os mofos. Perfeito? São os bolores, tudo bem? Então são os principais no fungi. Então, como eu disse para vocês, eles são eucariontes. Eles podem ser unicelulares. Aí é o seguinte, os fungos unicelulares, eles são chamados genericamente de leveduras. Tudo bem? São leveduras. E as leveduras, elas estão presentes em todos os grupos de fungos. Eles podem ser pluricelulares, a grande maioria é composta por seres pluricelulares, tudo bem? Assim como as algas são pluricelulares, mas não formam tecidos verdadeiros, e opa! Eles são... Opa, nossa, que apagada feia. Deixa eu apagar isso aqui, ficou ridículo. Borracha, cadê você? Aí. Pessoal, eles são heterótrofos. Bom, é o seguinte, vem comigo agora. Os vestibulares adoram comparar fungos com plantas. Por quê? Porque ele tem cara de planta. E ele já foi classificado há muito tempo atrás, lá nas classificações de Copeland, por exemplo, você tinha fungo tratado como vegetal, né? Somente em 1969, Whittaker, ele separou o reino dos fungos e colocou ele em um reino separado. Tirou dos vegetais e colocou num reino separado. E o que eu preciso que você saiba? Esses caras aqui, apesar de serem paradões na deles, eles são muito mais parecidos com os animais, eles são mais próximos evolutivamente dos animais do que dos vegetais. Ó, outra coisa, se são heterótrofos, não tem clorofila. O vestibular adora falar que eles são clorofilados. Pelo amor de Deus. Eles são aclorofilados, são decompositores, tá? Podem fazer relações de mutualismo, podem ser parasitas, e faltou uma vírgula ali, e predador, ou, né? Vou colocar ali, parasitas e predadores. Existem alguns fungos que têm suas hifas no solo e eles aprisionam nematelmintos, por exemplo. Tudo bem? Então, também podem ser predadores. Quanto ao hábitat, normalmente são encontrados no solo, mas também são encontrados alguns nas águas e muitos podem estar associados a outros organismos. Tudo bem? Bom, vamos lá então. As leveduras, em relação à estrutura, são fungos unicelulares que se reproduzem se reproduzem principalmente por brotamento. Não formam um grupo taxonômico. Estão presentes em todos os demais, tudo bem? Estão presentes em todos os demais grupos, todos os filos, tudo bem? Então aqui eu tenho uma levedura e ela está se reproduzindo por brotamento. Daqui é o Saccharomyces, que é o fungo. Agora, em relação à estrutura, os pluricelulares, olha só, se a gente pegar essa estrutura aqui, ó, isso daqui chama-se corpo de frutificação. Tudo bem? Que é a estrutura reprodutora do fungo. É o corpo de frutificação. Se nós dermos um zoom nessa estrutura, nós veremos que os corpos de frutificação, eles são formados por um emaranhado de filamentos. E esses filamentos recebem o nome de hifas. Beleza? Isso aqui são os filamentos. E esses filamentos são chamados de hifas. O conjunto de hifas recebe o nome de micélio. Tudo bem? Então, ó, os fungos são formados por hifas e o conjunto de hifas formam o micélio. Nem todos os fungos têm corpo de frutificação, alguns são bolores. Tudo bem? Nem todos se apresentam. Em relação às hifas, eles podem ter dois tipos de hifas.
a hifa cenocítica, que é formada por como se fosse um tubo repleto de núcleos. Beleza? A hifa septada, como o próprio nome sugere, apresentam septos, ó. Tudo bem? Ó? Apresentam septos. Aqui. Joia? Apresentam septos. Então elas têm uma comunicação ali, mas o núcleo fica mais separadinho. E o que chama atenção nessa estrutura? A parede celular dos fungos, olha lá. Lembra que eu falei que eles são mais parecidos com os animais do que com os vegetais? A parede celular deles é formada por quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado. Dos vegetais, parede celular de celulose. Reserva dos vegetais, amido. A reserva dos fungos, glicogênio. A nutrição das plantas, autótrofa. Nutrição dos fungos, heterótrofa. Então, essas são as três características que aproximam os fungos dos vegetais. São as três características que aproximam os fungos dos animais e distanciam dos vegetais. Perfeito? Então, vamos lá. Em relação à classificação dos fungos, olha só. Nós temos 4 filos, beleza? Aqui o termo tá micetos, ó. Esse termo miceto, ele vem de micota também, que significa fungo. Então aqui nós temos 4 grupos: Chytridiomycetus ou Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota. São 4 grupos, perfeito? Então, você tem aqui o corpo organizado por fungos. E eles têm origem de um protista. Beleza? Eles, assim como os animais, eles também têm origem de um protista flagelado, tá bom? Então aqui eles têm um corpo formado por hifas, quitina na parede celular, esporos, glicogênio como reserva e decomposição e, consequentemente, nutrição por absorção. De um desses grupos, eles ainda mantiveram esporos flagelados, que são os hósperos, e deu origem aos Chytridiomycotas. Todos os demais não apresentam flagelos, tá? Não apresentam flagelos. E aí nós temos então os Zygomycota, que são bolores, os Ascomycotas e os Basidiomycota. Perfeito? Esses nomes são dados de acordo com as estruturas reprodutoras que eles apresentam. Nós veremos daqui a pouquinho. Perfeito? Então, nós veremos em primeiro lugar os Chytridiomycotas. Vou ser bem sincero com vocês. Os mais cobrados são Zygo, Asco e Basidiomycota. Tudo bem? São os mais cobrados. Joia? Então vamos lá. Eles são, na maioria deles, os unicelulares são minoria, perfeito? Então, podem ser unicelulares, mas quando são pluri apresentam hifas cenocíticas, são aquelas hifas que não têm separação. Esses caras nunca apresentam corpos de frutificação. Nunca. Beleza? Esses fungos, eles podem ser aquáticos, os demais dificilmente você vai encontrar na água, tá? Ou podem estar associados a organismos. Esses caras aqui, por exemplo, o que vai chamar a atenção ao nosso ponto de exclamação, né? A presença de flagelo, essa é a característica, porque os demais fungos não têm. Presença de flagelo em alguma etapa da vida. Tudo bem? Pode ser nos esporos, que são os hósperos, ou pode ser nos gametas. Tudo bem? E esses carinhas aqui, eles podem ser parasitas. Por exemplo, esse parasita aqui, ó, o Batrachochytrium, ele é um parasita que se aloja na pele dos anfíbios, tá? E dificulta as trocas gasosas. Olha só essa reportagem que está aqui no seu canto direito superior. Chytridiomycose, doença causada por fungo, dizima 501 espécies de anfíbios, ou seja, levando muitas espécies à extinção. Tudo bem? E o Syncytrium aqui, ela causa uma doença chamada verrugose negra da batata. Então, tem uma importância aí por causa desses dois estragos que ele causa. É o grupo Zygomycota. Esse daí já começa a cair bastante. Então também podem ser unicelulares, pluricelulares.
Os pluri, assim como os quitridiomicotas e hifacenocítica, não apresentam corpo de frutificação e o principal representante deles é o Rhizopus stolonifer, que é o bolor negro do pão. Aqui, que é o bolor negro do pão. Esse cara aqui, pessoal, esse é o único exemplo que eu vejo cair em prova de vestibular. Apesar de alguns representantes do zigomicota, eles são utilizados até mesmo na fermentação para a produção de shoyu, alguns servem para a produção de anti-inflamatórios, mas o que cai em prova de vestibular são esses daí, beleza? Um dos mais importantes, claro, não é? É o grupo dos ascomicotas, que reúne o maior número de espécies de fungos, beleza? Esses caras, eles apresentam seres unicelulares e pluricelulares. Opa, aqui tem uma novidade, ó. Agora eles apresentam hifas septadas, tudo bem? Eles apresentam hifas septadas. E eles apresentam uma novidade, que é o corpo de frutificação, tudo bem? Essa foto aqui é de um líquen, que inclusive eu tirei aqui perto da minha casa, tá? Olha só, aqui, essa estruturinha aqui, ó, é um corpo de frutificação do ascomicota. Tá vendo? Todas essas parecem boquinhas aqui, ó. Ó. Se você estiver andando na sua cidade aí, perto da sua casa, viu um líquen na árvore, dá uma disfarçada, olha lá, disfarça, finge que está descansando e observa lá no líquen, na região normalmente mais central dele, você vai ver esses corpos de frutificação. Esse corpo de frutificação ele pode ser macroscópico ou microscópico. Tá? Esse aqui, no caso, ele é macroscópico, dá para ver, mas ele é pequenininho. Tudo bem? E ele se chama ascoma ou ascocarpo. Asco é uma palavrinha que quer dizer saco, bolsa. Carpo quer dizer fruto. Então, normalmente, a gente está deixando fruto para botânica. Então, o termo ideal seria a gente colocar ascoma. Oma seria aglomerado. Por quê? Porque esse cara, ele tem um aglomerado de estruturas chamadas de ascos, onde vai estar ocorrendo a formação, onde ocorre, né, a formação dos esporos. Tudo bem? Bom, além disso, esses caras aqui, eles são importantes, nem todos eles têm corpo de frutificação, como é o caso dos bolores. Aqui você tem bolores verdes azulados, vermelhos escuros, normalmente aqueles que você encontra em frutos. Esse cara aqui, por exemplo, ó, é o Penicillium notatum, de onde se extraiu o primeiro antibiótico. Ó, o penicillium ele tem essa característica aqui, ó, não é? Você tem isso aqui são esporos chamados conídeos, que nós veremos depois mais adiante. Tudo bem? Então esse é o Penicillium notatum, de onde se extraiu o primeiro antibiótico. Mas o penicillium, ele também ele é muito importante economicamente. Por exemplo, o Penicillium roquefort, ele é utilizado para a produção de queijos, como é o caso do queijo roquefort e o queijo italiano, gorgonzola. Na verdade, gorgonzola e roquefort eles são muito parecidos. São aqueles queijos que eles chamam de queijos azulados, verde azulados, não é? A diferença é que o roquefort, ele é francês e feito com leite de cabra. O gorgonzola é italiano e feito com leite de vaca, mas o fungo é o mesmo. Outro queijo importante também, que se utiliza o penicillium, aí é o Penicillium camembert. Os dois queijos aqui são franceses, tá? Que é o queijo brie e o queijo camembert, que são queijos moles, né? Inclusive é gostoso para comer com mel, com alguma geleia assim, né? A diferença dos dois, na verdade, é em relação a onde eles são produzidos. Por exemplo, o queijo brie ele é produzido numa região chamada Brie, que fica, se eu não me engano, a 40, 50 quilômetros de Paris. E aqui o camembert, mais alaranjado assim, ele é produzido numa região da França chamada Normandia, na região da Normandia na França, que é uma região muito bonita, por sinal. Beleza? Então, são utilizados para fabricar. Aí nós temos que eles podem ter, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, é muito importante pela sua fermentação. Ele vai fermentar bebidas alcoólicas, ele fermenta o pão, tudo bem? Inclusive é o CO2 liberado por essa fermentação que faz o pãozinho crescer.
Aí nós temos alguns que são comestíveis, como esse Morchella esculenta. Ele parece um cogumelo Basidiomycota, mas não é. Pode ver que ele tem essas pontinhas aqui, ó, que são esses ascos. Tudo bem? Esse aqui eu não lembro de ter comido ele. Tudo bem? Aí nós temos também aqueles... esse com certeza eu não comi. É muito caro esse aqui. Beleza? Que são as trufas. Essas trufas são fungos que elas estão associadas como micorrizas em carvalhos, em pinheiros, tudo bem? E eles são corpos de frutificação que eles ficam abaixo do solo em torno aí de 4 a 40 centímetros. Aí são utilizados porcos ou cães adestrados para procurar. Hoje, se prefere utilizar os cães, até por uma questão higiênica e porque o porco também, ele gosta muito de trufa. Aí o cara tem dificuldade, às vezes na hora que ele vê o porco já comeu a trufa, beleza? Então, e é muito caro, eu não lembro o quilo, mas é coisa de 400 euros, se eu não estou enganado, as 100 gramas por aí, beleza? Então, nós temos o seguinte, aí nós temos, além desses caras, nós temos aqui o seguinte, deixa eu ver aqui se eu acho o preço. Trufas. Preço. Trufa negra. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Não deu para achar aqui agora. Bom, aí depois que vocês dão uma olhadinha lá, mas é coisa assim, né, bem... É bem caro, bem caro. Beleza? Então, ó, aqui nós temos também os líquens, tudo bem? Nós temos os líquens, deixa eu apagar isso aqui. Os líquens, como eu coloquei para vocês, que são associações entre fungos, mais algas e cianobactérias. Perfeito? Então aqui nós temos o seguinte, o fungo ele apresenta as hifas que passam água e sais para as algas e as algas passam assimilados, né, carboidratos para o fungo como alimento. Tudo bem? Então, fungos também são colonizadores primários, são bioindicadores, belezinha? Aqui nós temos ainda o Aspergillus flavus, que contamina sementes oleaginosas e produz uma toxina chamada aflatoxina. Beleza? Aflatoxina. Essa aflatoxina ela é bioacumulativa, ou seja, depois que ela entrou no organismo, ela tem uma dificuldade muito grande de ser eliminada, ou às vezes não é eliminada. Tudo bem? Essa aflatoxina, qual que é o grande problema? Ela é carcinogênica, ela pode estimular o desenvolvimento do câncer, beleza? Então esse é o Aspergillus flavus. Aí nós temos também o Clavíceps purpurea, que ele é um parasita, né, da flor do centeio, onde ele forma esse esporão aqui, ó, que é o esporão do centeio, de onde ele extrai uma substância chamada ergotina, que é a substância precursora do LSD, que é uma droga perturbadora do sistema nervoso, e também pode causar uma doença chamada ergotismo, que causa alucinações, dores no corpo, causa convulsões, gangrenas, tudo bem? Então esse é o Clavíceps purpurea. O que cai do Clavíceps purpurea? Que ele é o esporão de centeio, parasita de uma planta, que é o centeio, e que ele é utilizado para a produção do LSD, que é uma droga perturbadora do sistema nervoso. Tudo bem? Outra causada ainda por ascomicota, tá? É o sapinho e a candidíase. Eu não coloquei fotos feias aqui, como eu já falei para vocês, não gosto de colocar foto de imagens pesadas ou fortes. Então o sapinho, ele causa essas manchas brancas aqui, ó, na boca, assim, né? Parece um requeijão assim na boca,
e também vai causar isso no aparelho reprodutor feminino. Tudo bem? Então, Candida albicans é um parasita humano. Vamos lá, então. O filo Basidiomycota é o mais importante, porque ele apresenta o corpo de frutificação. Tudo bem? Ele apresenta o corpo de frutificação chamado basidioma ou basidiocarpo. Pode ser, existem uni ou pluri, e suas hifas também são septadas. Tudo bem? Ele tem esse aspecto de chapéu aqui, ó. Tudo bem? E essa estrutura aqui do chapéu é chamado de chapéu opíleo. Aqui é chamado de haste, não é? Ou estipe. E aqui nós temos as lamelas. Essas lamelas, olha aqui na estrutura, né? Essas lamelas, elas são estruturas onde ocorre a formação dos esporos em estruturas chamadas basídeos. Tudo bem? Esses caras, ferrugens, tudo bem? E em relação à importância, nós temos aqui os grandes importantes da que são muito utilizados na alimentação, que é o champignon, não é? Que é esse primeiro. Aí o shiitake, tá? Que é esse carinha aqui. Aí nós temos o shimeji, shiitake, champignon, shimeji e o boletus. Tá? Pode ser boletus edulis ou boletus luteus. Esses dois, tanto boletus luteus quanto boletus edulis, são utilizados para fazer o famoso molho fungo. Por exemplo, para fazer um risoto ou molho fungo, não é? Então, ele que é utilizado. Tudo bem? São muito apreciados na culinária. Os cogumelos, eles são muito apreciados porque são ricos em nutrientes, têm um baixo peso calórico, beleza? Rico em vitaminas, rico em proteínas, tá? Agora, tem esses dois aqui, que são alucinógenos. A Amanita muscaria, que é esse vermelhinho, e o Amanita phalloides. O Amanita muscaria é aquele que é do Super Mario. Não é? Um dos efeitos dele, alucinógeno, é a pessoa se sentir maior do que ela realmente é. E o Amanita phalloides, é importante você saber que é o seguinte, ele é extremamente venenoso. Um corpo de frutificação desse tamanhozinho ali, meu amigo, é o suficiente para matar um adulto. Joia? Então, tem que tomar cuidado com esses cogumelos. Aí nós temos aqui a vassoura de bruxa, que acabou com as plantações de cacau alguns anos atrás aí. É um predador, é um parasita de plantas de cacau e que acaba com a qualidade dos frutos. Beleza? E por fim, Cryptococcus neoformans, que são fungos que são transmitidos pelas fezes dos pombos. E ela, quando cai nos alvéolos, posteriormente ela pode ir para o sistema nervoso, causar um risco de meningite e pode também causar problemas respiratórios, problemas nos olhos e assim vai. Tudo bem? A nossa vai ficar um pouco mais comprida, não dividir ela em duas, vai ficar um pouco mais comprida, mas eu vou falar todos eles aqui, de uma vez só. O filo Deuteromycota hoje não é mais colocado em livros como uma categoria. Tá? Por quê? Antigamente eles eram chamados de fungos imperfeitos, porque não se conhecia a sua reprodução sexuada. Muitos desses daqui foram reclassificados como Ascomycota. Tá? Então, Deuteromycota, deutero quer dizer depois, ou secundário. Então, são fungos aí que eu acho que nem cai mais assim esse termo aí em vestibular. Então, eu coloquei aqui só para dizer que esse cara, a gente não usa mais a classificação dele. Tudo bem? Beleza? Eles podem se reproduzir de forma assexuada por fragmentação do micélio, tudo bem? Onde ocorre a fragmentação dessa hifa e aí cada partezinha dessa gera um novo fungo. O brotamento, não é? Então ocorre a divisão do núcleo e vai formando esse pequeno brotinho, que é uma reprodução assexuada. E também a esporulação. Amores, fungos produzem esporos sexuados e assexuados. Tudo bem? Os esporos assexuados, eles podem ser chamados zoósporos ou conidiósporos ou simplesmente conídeos. Então, a hifa fértil assexuada, olha só, hifa fértil
assexuada, que é essa que eu indiquei com a setinha, ela é chamada de conidióforo. E essa vai formar os esporos assexuados, chamados de conídeos ou conidiósporos. Esses esporos são lançados e eles vão originar novas hifas. Tudo bem que pode se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente. Tudo bem? Aqui, por exemplo, ó, o aspergillus, né? Ele está cheio de conídeos aqui, né? Olha só. Aqui os conídeos e aqui a hifa assexuada fértil, né? Chamada de conidióforo. Perfeitinho? Tranquilo? Então tá bom. Aqui, na reprodução sexuada, eu vou fazer uma reprodução sexuada que vale tanto para ascomicota quanto basidiomicota. Eu coloquei um esquema do quadro que eu faço em sala de aula, porque eu acho que ele acaba ficando mais simples. Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma hifa, não dá para chamar de hifa masculina e hifa feminina, tá? Então eu tenho uma hifa que eu chamei de positiva e uma hifa que chamou de negativa. Então essas hifas aqui, vamos fazer um risquinho aqui, ó. Essas hifas daqui para cá, elas estão no solo. Como elas apresentam um único núcleo, elas são chamadas de hifas monocarióticas, porque tem apenas um núcleo e elas são haploides. Ficou pequenininho aqui, mas elas são haploides e formam um micélio primário. Por uma atração dessas hifas, vai acontecer o processo de fusão. Esse processo de fusão das hifas chama-se plasmogamia, formando hifas dicarióticas. Essas hifas dicarióticas, elas apresentam o núcleo que veio dessa hifa, que aqui é amarela, e dessa hifa branca. Então aqui eu tenho dois núcleos. Tudo bem? Essa hifa dicariótica, ela forma um micélio secundário, e é a hifa dicariótica que forma os corpos de frutificação. Elas formam os corpos de frutificação. Essa hifa, eu não posso falar que ela é 2N, é que ela tem dois núcleos haploides. A partir desse momento, vai acontecer a cariogamia, que é a fusão dos núcleos. Ó, aqui está uma pontinha, ó, olha só. Aí ocorreu a cariogamia, ocorrendo a fusão dos núcleos, formando um zigoto 2N. Isso, se for um basidiomicota, isso está sendo formado em uma estrutura chamada basídio. Esse basídio aqui, ó, aí depois ele vai, aqui é o basídio jovem, ó, aqui é o basídio jovem, vai passar por meiose, originando 4 núcleos que darão origem a 4 esporos, que são os basidiósporos. Perfeito? Caso isso ocorra em uma ascomicota, aqui nós temos uma hifa fértil, aqui vai estar começando a formar um asco jovem, ocorre a fusão, a cariogamia, que é a fusão dos núcleos, beleza? Ocorrendo, então, a formação do zigoto, que vai passar por meiose, ó. Diferença aqui. No basídio, ocorreu a meiose e formou 4 esporos por basídio. No ascomicota, vai passar pela meiose, vai formar 4 células. Essas 4 células passam por mitose, originando 8 células. 8. E essas 8 células são convertidas em 8 esporos. Então, o esporo sexuado de basídio é chamado de basidiósporo e o esporo sexuado de ascomicota é chamado de ascósporos. Tudo bem? Então, ó, vai passar pela meiose zigótica, porque o adulto é haploide, beleza? Originando, então, esses esporos que depois serão liberados com o vento. Esse é o esquema que eu faço no quadro, que é um esquema mais simples. Depois, dá uma olhadinha nesses esquemas, é a mesma coisa, ó. Eu tenho micélio primário, plasmogamia, micélio secundário, formação do corpo de frutificação, fusão dos núcleos, vai formar essas hifas férteis, e aqui eu tenho o basídio e o asco. É a mesma coisa que eu passei lá, mas esse é do livro do Amabis, beleza? Caso você queira dar uma olhadinha aí, porque cai bastante em prova, eles usam bastante o livro do Amabis, tá bom? Joia? Aqui é a reprodução dos zigomicotas, tudo bem? Como eles têm hifas, eles não formam corpos de frutificação,
aqui acontece o seguinte, primeiro eu tenho uma hifa, ela vai formando um septo, uma projeção aqui, e aqui eu tenho, aqui ficou meio pequenininho, né? Mas aqui tem uma divisãozinha com um septo, onde eu tenho esses núcleos. Esse lugar onde está separado pelo septo e está com os núcleos é chamado de gametângio. Tudo bem? Depois ocorre a fusão dessas duas hifas, formando um zigosporângio jovem, onde eu tenho os núcleos haploides. Esses núcleos haploides passam pela fecundação e geram os núcleos diploides. Aí, esse zigosporângio, ele começa a ficar com uma camada espessa, tudo bem? E vai formar aqui uma estrutura, tá? Vai formar uma estrutura chamada esporangióforo, que é essa estruturinha aqui, ó. Quando começa a germinar esse esporangióforo aqui, ocorre a meiose. Aí vai formar os esporos, que vai ser liberado por essa estruturinha chamada esporângio. Esses esporos são levados e eles se reproduzem, germinam e dão origem a novas hifas. Então aqui nós terminamos essa aula de fungos. Ela ficou um pouquinho mais comprida que as demais, que normalmente eu fiz aulas de 20, 25 minutos, mas aqui eu coloquei tudo isso aqui em uma aula só. Essas são as referências utilizadas por mim para preparar essa aula de fungos. Tudo bem? Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.